A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Sandra, a qual vai nos deixar uma palavra direto do céu para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, nós entramos na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, na beleza da tua santidade, para render graças a ti, Pai, para te agradecer, Pai, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, pelos teus livramentos, Senhor amado. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ah, Senhor, na tua palavra vai nos dizer que certamente que a tua bondade, a tua misericórdia tem nos seguido todos os dias das nossas vidas. Eu quero pedir a ti para que o Senhor venha continuar nos fortalecendo, derramando da tua graça, do teu fortalecimento, da tua alegria, Pai, para com as nossas vidas. Senhor, nesta oração, eu quero aqui apresentar a vida da tua filha, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra. Ser com ela, cobrindo ela com o teu sangue, guardando, Pai, a sua família, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor venha tirar todo impedimento. Usa a tua filha, Pai, como um instrumento nas tuas mãos para falar aos nossos corações. É o que eu te peço, é o que eu te oro, crendo e já te agradecendo no nome de Jesus. Irmã Sandra, fique à vontade e deixa Deus usar a sua vida. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade e trazer uma palavra que o Senhor falou comigo. Gênesis, capítulo 15, versículo do 5 ao 6. E diz assim: Então levou fora e disse: Olha, agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Amém. A palavra do Senhor nos traz a vida e a história de um homem chamado Abraão. Abraão, este muito conhecido, nomeado como pai das nações, o pai da fé. Abraão era um homem que não tinha as características que hoje em dia nós podemos dizer de um crente exemplar. Não, não, não. Abraão era um homem que tinha suas falhas, que tinha uma cultura religiosa totalmente diferente de adoração ao Deus vivo. Abraão vinha de uma cultura politeísta. A família dele, o pai dele, Terá, adorava vários deuses, vivia disso. Estudos dizem que Terá era um homem que trabalhava fazendo as imagens de idolatria ao povo. Ah, ele estava num contexto totalmente adverso de ser um escolhido do Senhor. Porque para nós hoje, para alguém ser escolhido, ele precisa ser perfeito, sem falha. Mas Abraão não. Abraão era um homem que tinha um coração, até mesmo com umas atitudes duvidosas. Como assim, irmã? Pois é, no desenrolar da história você vai entender o que eu estou falando. Abraão era um homem que estava lá no meio da cultura, e a Bíblia diz que eles estavam na terra de Ur dos Caldeus. Para quem não sabe, Ur dos Caldeus era uma cidade no sul da Mesopotâmia que estava passando por uma crise política muito terrível. E aí vieram, aleluia, glória a Deus, um povo que foi lá e a invadiu. O povo amorreu, ele destruiu a cidade de Ur dos Caldeus. Terá fez o quê? Pegou a tua família, pegou Abraão e falou: vamos sair daqui. Não podemos mais habitar neste lugar. Mal sabia eles que tudo isso estava no plano de Deus. Porque quando o Senhor faz a gente sair de uma terra, ele tem um propósito. Mesmo que no momento pareça adverso, Terá pega Abraão, os teus filhos, e vai habitar em Harã. E é lá em Harã que começa. É lá em Harã, na terra onde ninguém dava nada, que o Senhor começa a fazer a primeira promessa para Abraão. Abraão foi o primeiro homem a receber promessa. Aleluia, glória a Deus. Deus pega Abraão, fala com ele. O que me chama a atenção é que um homem que não tinha visão nenhuma espiritual, não estava num contexto de adoração,
Ele esteve parado e ouviu, teve discernimento para ouvir a voz do Senhor. Me chama a atenção que Deus falou com Abraão e ele, no momento que Deus falou, ele já ouviu a voz de Deus. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente ainda quer ter prova, uma, que nem Gideão, duas, três, para saber se verdadeiramente é Deus. A Bíblia diz que não. Abraão ouviu a voz do Senhor e Deus deu um comando para ele. Aquele versículo bem conhecido que sabemos de Gênesis 12, que diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Um homem que não tinha conhecimento nenhum do Jeová Rafá, mas ele prontamente foi obediente e falou: eu vou lá, eu não sei no que vai dar esse negócio, mas eu vou. No sistema de geografia, se formos parar para ver, e eu estudei sobre isso, nós vemos que Harã até Canaã tinha uma distância de 563 quilômetros, ou seja, era 5 dias se ele fosse num passo mais rápido para chegar até a terra da promessa. E nós, às vezes, estamos na mesma rua, no mesmo local, e a gente não consegue contemplar e ter a fé que aquele homem teve, um homem sem expectativas nenhuma. E o Senhor falou: eu vou te fazer uma grande promessa, uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer teu nome e tu serás uma bênção. Deus falou. Deus falou para ele: você vai ser uma bênção, aquele que te abençoar, eu te abençoo, aquele amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar, e toda a tua família da tua terra será bendita. Abraão vai, ouve o comando de Deus, pega quem não devia ter pego, pega Ló, teu sobrinho, e desce com a tua família em rumo à terra da promessa. Abraão passa por aquela terra, chega até o carvalho de Moré, e ele olha para a terra da promessa e ela já estava habitada. Olha que loucura! Deus faz uma promessa e a promessa já tem gente habitando. Quantas vezes nós olhamos para o ambiente que o Senhor fala: olha, eu tenho uma promessa com você aqui, mas está com coisa estranha. Tanto que é tão popular a gente dizer: meu Deus, se tem alguma coisa, se tem algum problema, se tem alguma habitação, Deus não está no negócio. Não, não. Nesse caso, os cananeus estavam lá, mas Deus estava falando: eu vou trazer existência aquilo que não tem existência. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o Senhor vai te prometer algo, vai te fazer uma promessa sem ter nenhum terreno fértil para que o milagre aconteça. E é nesse momento que eu acredito, aleluia, glória a Deus, que Abraão, ele olhou para aquele povo e falou: meu Deus, este povo está aqui, será que essa terra é a certa mesmo? E aí começa a fé. O milagre da fé acontece pela primeira vez na vida de Abraão. Abraão crê, Deus falou. Se Deus está falando, ele se responsabiliza. Aleluia, glória a Deus. Ele vai, levanta um altar naquela terra, e o que me chama a atenção é que o local que ele levantou o altar, de um lado estava Betel, casa de Deus, o significado, e do outro estava montão de ruína, ou seja, ele estava no meio do limite da promessa. E aí passa o tempo, ele começa a olhar para a terra. Eu acredito que no coração dele vem a primeira insegurança, porque a fome começa a entrar naquele lugar. E ele, pelo próprio entendimento, sem pedir direção nenhuma para Deus, ele desce para o Egito. Ele foi pelo seu próprio entendimento, por achar que era melhor. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos a instrução, mas pelo local, pela situação estar adversa, nós queremos com a nossa própria mão sair da onde Deus nos colocou para achar que vamos ver que temos alguma coisa na outra terra. Ele vai para o Egito e aí ele começa a mostrar o caráter dele, porque nós sabemos quem é e quem não é através de uma situação adversa. Eles chegam no Egito e aí vem, isso que me chama a atenção. Um homem totalmente falho. Abraão fala para Sarai, que antes era Sarai, Sara. Diz: olha, é o seguinte, a gente vai chegar lá e você vai dizer que é minha irmã. Porque se você falar que é minha mulher, você é tão linda
que é capaz eles me matarem para te ter. Então, seja como minha irmã naquele lugar, porque nós vamos ser abençoados. Pensa como foi o primeiro sentimento de Sara ao ouvir isso do próprio marido. Aí que começou a primeira raiz. E nós devemos tomar cuidado, porque aí começa a criar a raiz de ressentimento de Sara ao longo da história. Talvez ela duvidou da promessa, ela riu, porque ela poderia ter um ressentimento dessa situação. Eu conjecturo isso, não, a Bíblia não diz isso. E aí ela vai, o rei do Egito se interessa por ela, leva ela para o palácio para tomar ela como esposa, e Abraão não faz nada, ele quer continuar com a farsa. Ele está lá enganando, e Deus vendo toda a situação. E aí Deus deixa a corda se estender para ver até onde vai, mas chega uma determinada situação que o Senhor começa a ferir todos que estão no reino do faraó. E aí que vem à tona a mentira. No começo, o engano, ele pode até prevalecer. Por um tempo ele prevalece. Ele te dá riquezas, mas a conta chega. E nesse momento, eles descobrem. Nós não sabemos, a Bíblia não relata como o faraó soube que foi Deus que fez isso. Mas ele fala para Abraão, como você teve a capacidade de mentir para mim? Olha que coisa terrível, o ímpio tendo mais prudência. Como você faz isso? Oferece a tua própria esposa? Olha o que ia cometer sobre o nosso reino. E aí a gente pode até entender que praticamente Abraão não mentiu por completo. Ele falou que ela era irmã dele, mas nós sabemos que Sara, ela era meia-irmã. Ela era filha do pai de Abraão. Ele não mentiu, ele só omitiu uma parte da história. Mas o Senhor que viu o coração propenso a receber a promessa lá no começo do capítulo 12, ele também vê o coração com segundas intenções, que era o de Abraão de se enriquecer através de engano. Olha que coisa terrível. E aí o Senhor faz tudo acontecer. Abraão teve que sair da terra. A riqueza que ele tinha conquistado, porque Faraó, o rei, tinha dado para ele, por ele ser irmão, entre aspas, de Sara, ele perde tudo. Ele volta para a terra dele, ele volta para a terra da promessa. E aí começa a primeira promessa a se cumprir na vida dele, quando ele tem a atitude de arrependimento. Ele volta para Canaã. Ele volta a ter, começa a ter a abundância, a riqueza. Ele voltou para o mesmo local onde ele tinha levantado um altar e ele começa a invocar o Senhor. A Bíblia diz que ele invoca a Deus. E aí Deus vê o arrependimento. Porque quando voltamos o nosso coração sincero ao Senhor, ele vê, ele contempla. A Bíblia diz que ele não resiste ao coração quebrantado. Ele sabe a nossa natureza pecaminosa, mas ele também vê o teu coração. Entenda, Deus está dando oportunidade para você voltar ao local de adoração e você voltar a adorar Ele com toda a adoração sincera possível. Aleluia, glória a Deus. O tempo passa e aí ele começa a ser ricamente prosperado e automaticamente todos que estavam à sua volta também são, o que entra Ló na história. Ló, que Deus não falou em nenhum momento para levar junto, porque a Bíblia é bem clara quando fala: não leve a tua parentela, saia do meio da tua parentela. E pela misericórdia que Abraão teve de Ló, ele traz o sobrinho junto. Talvez se ele tivesse tomado a atitude de não ter trazido, a promessa poderia ter se antecipado. Por isso Deus está nos dando discernimento para saber quem está do teu lado. Porque nós sabemos, a promessa não estava sobre Ló, a promessa estava sobre Abrão. E no momento, a Bíblia diz que os pastores foram tão ricamente abençoados, Ló e Abraão, que os pastores dos dois começam a se contender. E no local estavam os cananeus e fariseus, eles se presenciaram toda a briga. A Bíblia diz que eles presenciaram a briga. Preste atenção, tome cuidado. O teu testemunho como uma pessoa cristã está sendo avaliado em todos os momentos. Estamos sendo observados a todo tempo.
E aí eles começam nessa discussão, e Abraão, com a sabedoria que Deus dá para ele, fala: olha, é o seguinte, escolhe a terra. Veja o que que você quer, qual lado você quer, e eu te dou essa oportunidade de escolha. Se fosse pelo sistema familiar, o certo era o quê? Era Ló falar para o tio escolher. Abraão era o patriarca, mas não. Abraão abre mão para não ter conflitos e fala: não, Ló, pode escolher. E Ló se deixa enganar pela cobiça dos olhos. Ah, como é terrível a gente se deixar enganar pela aparência. Quantas vezes nos deixamos nos levar porque é bonito, porque parece bom, porque parece uma ótima parceria, uma boa aliança, um ótimo partido para casar, mas depois a gente só olha, a gente só contempla o externo e a gente quebra a cara. Ló escolheu toda aquela campina verde, linda, que incluía as terras de Sodoma e Gomorra. E aí, mais para frente, nós sabemos que ela é invadida, destruída. Só que antes desse acontecimento, quando ele faz a escolha, Ló sai. E a Bíblia diz que no momento que Ló saiu, no momento, isso que me chama a atenção. Ele poderia ter feito essa promessa durante, quando ele estava, mas não. No momento que Ló saiu, o Senhor virou para Abraão e disse: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de dar a ti a tua semente para sempre. Deus esperou sair do lado para que ele pudesse reafirmar a promessa. Deus vai permitir algumas pessoas sair do nosso convívio para que ele possa reafirmar, porque tem pessoas que não têm a mesma estrutura, a mesma visão, o mesmo sentimento por nós, para não nos ver o crescimento. Então é necessário que Deus arranque. Era parente, era sangue. Eu tenho essa experiência. Deus precisou me arrancar do meio da minha parentela para poder começar a concretizar algumas promessas na minha vida. E é dolorido quando a gente separa. É sangue, é convívio. E aí Abraão olha para toda a terra, contempla depois que Deus faz a promessa, e aí ele levanta o segundo altar em Hebrom. E aí o tempo passa novamente, e durante esse contexto ocorre a guerra dos 4 reis contra os 5, e Sodoma e Gomorra é invadida, e aquilo que era bênção se transforma em maldição porque foi sem a direção do Senhor. E Abraão recebe a notícia que o teu sobrinho está passando por essa situação. Ele foi cativo, Ló, em Sodoma, naquela terra que ele via que era boa, mudou toda a situação. Abraão recebe a notícia, prepara os homens e vai lá resgatar o teu sobrinho. Ló é resgatado juntamente com o povo de Sodoma e Gomorra. E aí, depois dessa vitória, dessa batalha, Deus usa Melquisedeque, a Bíblia diz, que era o rei de Salém, que abençoa mais ainda Abraão. E aí, o rei de Sodoma, que se chamava Bera, quando ele vê que Abraão está com todo o povo de Sodoma e Gomorra, ele fala, ele quer fazer um acordo com Abraão, para que ele desse as pessoas para ele e tomasse os bens. Ele queria fazer uma troca, um acordo comercial com Abraão. E aí, quantas vezes Satanás vem após uma grande batalha, sabendo que você está exausto de ter lutado, e lhe oferece benefícios terrenos. Mas eu louvo a esse Deus que está nos dando discernimento, para que a gente não venha fazer aliança com Bera, com o rei de Sodoma, não. Ele vai, aleluia, glória a Deus, abrir a nossa visão espiritual para que você não possa perder a tua salvação por uma coisa momentânea. Abraão não cede à tentação, pois ele sabe do seu propósito com Deus. E aí, depois dessas coisas, o Senhor volta a falar com Abraão. A Bíblia diz que o Senhor falou para ele: não temas, capítulo 15. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor diz não temas, possivelmente Abraão estava com medo, pois ele tinha passado por uma grande batalha, ou seja, ele poderia ter feito inimigos.
E ele pensou: se eu fiz inimigos, talvez eu não viva para contemplar a promessa que Deus fez na minha vida. Quantas vezes passamos por situações adversas, batalhas, guerras terríveis que tiram a nossa expectativa em Deus, e Deus contempla isso, Deus sabe, Ele sonda. E não é por isso que você é menos escolhido para a promessa. Ele sabe que nós temos a nossa natureza pecaminosa, cheia de falhas. E o Senhor olha para ele, pela misericórdia, ele ainda reafirma: não temas. Deus é aquele que pega na tua mão, é aquele que te levanta no momento da aflição, da batalha, do processo, da doença, da separação, da perca. Mesmo mediante todas essas coisas, somos mais que vencedores. A Bíblia diz isso, está na palavra. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor fala grandemente com ele. Mas o Senhor sabia que o coração dele estava contrito, porque faltava algo. O Senhor prometeu tudo aquilo para ele no início. Ele falou: olha para tudo aqui, para essa terra. Olhe para a terra, para ao redor dela. A primeira promessa que ele fez. Só que no fundo do coração de Abraão faltava algo. Faltava um filho. Ele questiona ao Senhor: como é que eu vou gerar toda essa nação se nem filhos eu tenho? Eu não tenho um herdeiro. Como que eu vou gerar promessa se eu não tenho o fator gerador dela? Como que eu gero uma nação sem ter um filho? E aí esse Deus, ele é tão terrível. Ele queria colocar o servo dele, dar toda a herança para o servo. Mas o Senhor fala: não, Abraão, não vai ser dele. Vai vir o filho da promessa. Você vai gerar. E Deus não estava falando não de Ismael, Deus estava falando de Isaac. Você vai gerar. Independente do tempo, você vai gerar promessa. Independente da circunstância, você vai gerar promessa. Abraão, quando saiu de Harã a caminho de Canaã, ele tinha 75 anos. A Bíblia diz que a promessa do filho se concretizou quando ele tinha 99 anos. São muitos anos, irmãos. E mesmo assim o Senhor não se esqueceu. Ele não é menino. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez uma promessa. E Abraão começa a questionar o Senhor. E aí o Senhor, eu acho tão lindo isso. O Senhor traz ele, porque eu acredito que ele estava dentro da tenda. Deus tira Abraão para fora. Diz para ele olhar para o céu, contar as estrelas. E o que me chama a atenção é que na primeira vez que Deus fez a promessa de ser pai das nações, ele falou: olhe para a terra, olhe para o lado. E aí eu começo a olhar a situação. No primeiro ponto, ele fala para olhar para a terra. No segundo ponto, ele fala para olhar para o céu. Olha que coisa terrível. Quando a gente olha para a terra, a gente pode até ter dúvidas. Eu acredito que durante todo esse período, até chegar essa conversa que ele teve com Deus, ele teve inseguranças, ele teve angústias, porque ele olhou para a terra. Ele se fixou na promessa terrena. Mas quando ele olha para o céu, que é do alto que vem o nosso socorro, a resposta vem. E a Bíblia diz que quando ele olhou para o céu, ele creu. E aquilo foi imputado por justiça. Aleluia, glória a Deus. Precisamos focar mais no céu do que na terra. A promessa é necessária, nós precisamos da promessa, mas nós sabemos que nosso grande galardão está no alto, que a salvação é o que devemos mirar, é o nosso foco. Nós sabemos que Abraão teve gerado várias nações, teve Ismael, que também foi uma bênção, né? Teve com 13 anos ele estava naquela situação com o pai, tirando dando gargalhada, parecia que não ia sair de nada dali, mas o Senhor também tinha um propósito na vida de Ismael, senão ele não teria vindo. Não podemos descartar. Muitos descartam a vida de Ismael
falam que ele não é o filho da promessa, não era para ter vindo. Deus permitiu ele vir, ele tinha um propósito, mas a promessa ia se seguir, se estender. Aleluia, glória a Deus. Não era por Ismael, era para Isaac. Nós sabemos disso. E a Bíblia diz que o Senhor, depois, nos capítulos adiante, Deus começa a cumprir promessa por promessa. Neste momento, Deus quer que nós venhamos voltar nossos olhos para Ele. Ele está fazendo nós nos relembrarmos da promessa. Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que tem momentos de angústia, de tristeza. Ele sabe que nós podemos passar pela depressão, que nós podemos passar sozinhos por determinadas situações. Mas em nenhum momento ele vai nos abandonar. Ele vai chegar momentos que vai precisar reafirmar a promessa na nossa vida, é necessário. Às vezes nós esquecemos da promessa que Deus nos fez. Talvez ele vai chegar num momento na tua vida que você não tem mais expectativas e vai te reafirmar. E é neste momento que você vai crer, assim como Abraão. Pois Deus, ele tem misericórdia. Deus é aquele que contempla. Ele não deixa a tua palavra cair por terra, não. Deus é aquele que cumpre em determinado tempo. Ele sabe o momento de cumprir. O tempo cronológico de Deus, do homem, é diferente do tempo de Deus. Tem pessoas que aguardam as promessas por 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20. Como eu já disse uma vez, eu já aguardei 12 anos pela minha promessa se cumprir. E ainda está em aperfeiçoamento. Então, que neste momento você venha ficar com esta palavra, que você venha entender que o Senhor, ele não se esquece. O Senhor vai te relembrar da promessa. O Senhor vai fazer com que aquilo que não tem existência comece a ter. O Senhor vai aperfeiçoar o nosso caráter. É necessário, porque durante todo este trajeto de Abraão, desde o começo até o fim, o caráter dele foi aperfeiçoado, para que ele não recebesse a promessa de qualquer forma. Então, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, te trazer aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho diante da Tua presença, apresentar, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Obrigada, Senhor amado, por falar conosco. Que o Senhor possa falar a mais corações, Senhor, reviver a promessa que foi esquecida. Senhor amado e todo-poderoso, traga à existência aquilo que não tem mais. Traga vida à árvore cortada, que ao cheiro das águas ela reviveu. Passe, Senhor amado, em revista nos corações neste momento que estão entristecidos. Traga vida, traga esperança. Jesus, traga fé, Senhor. Esta palavra, que é uma palavra de fé, traga fé para cada um neste momento que está escutando esta palavra. Que caia por terra toda a barreira da incredulidade, toda a barreira, Senhor amado, no mundo espiritual, que todo principado e potestade que está neste ambiente caia por terra. Senhor, entra, Pai amado e todo-poderoso, com a cura, com a libertação. Nos prepare, Senhor, para recebermos a promessa, assim como foi com Abraão e a tua família. Senhor, afasta, Senhor amado, aqueles que não estão no mesmo propósito, não para banir, Senhor, porque cada um tem um propósito diferente na tua vida, mas que seja cumprido, Senhor, com excelência aquilo que o Senhor tem nos prometido. Jesus, traga alegria para os nossos corações, em meio a esses momentos tão difíceis que temos passado, que a apostasia não entre, Senhor, no nosso coração, não, que caia por terra toda a frieza espiritual e que o fogo do altar venha consumir nosso coração, para que a gente venha ser os verdadeiros adoradores com excelência, que o Senhor tem, Senhor amado, requerido neste meio. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, e peço por cada um que está ouvindo, alcança cada coração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai ter surpresa,
para este choro. Vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.